Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade do Oeste de Santa Catarina e a Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina saúdam a todos e manifestam sua satisfação em recebê-los para a aula magna do módulo 1 do curso de preparação para a magistratura do Estado de Santa Catarina, sobre o tema O princípio do contraditório como fator de legitimidade das decisões judiciais, que será proferida pelo professor Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No permanente compromisso com a conquista e excelência na disseminação do conhecimento, a direção da ESMESC, em parceria com a UNESC, oferecem cursos que atendem aos parâmetros estabelecidos e desejados para a preparação daqueles que pretendem ingressar na carreira do magistrado. Gratos e honrados pela presença de todos, convidamos para se dirigirem à mesa as seguintes autoridades: Ilustríssimo Senhor Professor Gilberto Pinzeta, diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNESC Chapecó. Ilustríssima Senhora Professora Daniela de Ávila Zavadski, coordenadora do curso do módulo 1 da ESMESC e pós-graduação em Direito Público e Privado, Material e Processual. Excelentíssimo Senhor Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura. Excelentíssimo Senhor Juiz Rafael Sandi, diretor de extensão da ESMESC e coordenador da extensão de Chapecó. Saudamos ainda as demais autoridades, professores, acadêmicos, advogados, colaboradores, imprensa e demais convidados. Muito nos honra chamar para compor a mesa o palestrante e professor Alexandre Freitas Câmara, que discorrerá sobre o tema O princípio do contraditório como fator de legitimidade das decisões judiciais. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional brasileiro. Brasil.
constelações, nossos bosques, terras vivas, nossa vida no teu seio mais amores. Oh, Pátria, Pátria, salvação, Brasil de amor eterno, seja símbolo, por bárbaro que sentas estrelado, dividido o verde ouro dessa flama, mas no futuro e glória no passado, as redes da justiça para a morte, terás um filho teu não foge à luna, represente agora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas, o Brasil, pátria amada, os filhos desse sol explode, pátria amada, Brasil. Passamos a palavra ao ilustríssimo senhor professor Gilberto Pinzeta, diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNOESP Chapecó. Boa noite a todos. Cumprimentando o excelentíssimo senhor o juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, excelentíssimo senhor juiz Rafael Santos, diretor de extensão da Escola da Magistratura de Santa Catarina e também coordenador da SNESC aqui de Chapecó, em nome da SNESC. Cumprimentar o doutor Alexandre Freitas Câmara, também professor, desembargador, e também a professora Daniela de Ávila Vaz, coordenadora da SNESC aqui na Unidade de Chapecó. Também às demais autoridades presentes, aos professores e, em especial, ao público presente, acadêmicos, alunos da turma 2014 da SNESC e demais presentes do público em geral convidados para esse momento. Dizer em nome da UNOESP que é uma grata satisfação esse momento que promovemos juntamente com a SNESC de discussão de temas importantes na área jurídica e na área do direito. Esse momento ele tem se concretizado em 2013, com a assinatura do convênio entre a UNOESC e a SNESC e oferta permanente da Escola da Magistratura de Santa Catarina, SNESC, na UNOESC em Chapecó. Isso significa que, em todos os anos, estaremos ofertando o início de uma nova turma da SNESC, em parceria com a UNOESC em Chapecó, no sentido de preparar os profissionais da área do direito para a profissão ou para a carreira da magistratura. Mas não só para isso, também para ofertar conhecimentos adicionais nesta área do direito, nesta área da magistratura, para quem não queira prosseguir nesta carreira. Então é um momento realmente muito importante, ao qual essas duas instituições participam para ofertar a todos que têm interesse e aprofundar os seus conhecimentos. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente noite. Obrigado. Com a palavra, excelentíssimo senhor juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, diretor-geral da Escola Superior de Magistratura. Sou o professor Gilberto Pinzeta, nosso anfitrião. Agradeço as suas palavras, aquele caminho do senhor Daniel Gravati, que mencionei aqui nesta casa há tanto tempo. Esse colega que é o Rafael Santos, coordenador da escola de Chapecó. O nosso ilustre palestrante da noite, Bárbara Alexandre Freitas Câmara, que gentilmente aceitou o nosso convite. Quero cumprimentar a todos, as hoje, aqui na Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina,
sinto honrado de estar iniciando mais uma turma nessa cidade. Chapecó, uma cidade tão importante para mim, onde iniciei minha carreira como juiz e também como professor. Passei muito feliz aqui, nascendo inclusive minha filha mais velha. E para onde sempre eu posso, eu retorno, não deixo de insistir que a escola traga eventos e prestigie os nossos alunos. A ideia da Escola Superior de Magistratura, mais do que preparar para o concurso, muito mais do que o cursinho, que é preparar para os complexos desafios da profissão, que tão exigida hoje na magistratura, onde as respostas ainda estão por fazer. Hoje nós temos uma sociedade extremamente dinâmica, uma legislação também está sempre sendo renovada. Um exemplo claro desse é a legislação processual civil, que está em avançada tramitação no Congresso Nacional, e o profissional da magistratura, como profissional de direito em geral, se exige um preparo generalista sobre-humano, a necessidade de estar eternamente atualizado em tudo. E esse é um dos maiores desafios que a nossa profissão nos traz, porque as respostas não estão prontas, são novos problemas que precisam de novas soluções. Por isso, nos anima aqui de abrir novas turmas da escola, onde jovens como vocês, dispostos a estudar, a trabalhar e muito, porque há muito que se fazer. Então, se precisa da inteligência de vocês, da capacidade de vocês, do estudo de vocês, da honestidade de vocês, da ética de vocês, para a gente construir a justiça do futuro. Então, esse é o estímulo que a Escola Superior da Magistratura quer trazer. Debate de ponta sobre o que se espera da justiça, sobre os futuros do processo, no caso do debate de hoje, estamos trazendo palestrante de renome nacional. Lembrando que quem tiver interesse em continuar esses estudos, material bibliográfico está disponível, quem quiser adquirir ao final, a nossa equipe está à disposição lá na recepção. Vou aproveitar para levar o livro do professor Alexandre. Eu quero aproveitar aqui para colocar toda a nossa estrutura da escola à disposição. Vocês estão começando essa etapa. A escola de magistratura é muito mais do que as aulas que vocês têm. Então, vocês têm uma longa jornada pela frente. Então, a nossa equipe está aqui hoje com vocês, a nossa estrutura aqui na universidade, também na sede, à disposição dos senhores. Da mesma forma como eu também me coloco aí, me prontifico a ajudá-los nessa jornada. Quero desejar êxito nos seus estudos, traga muita realização. Não vou me alongar mais, a palestra hoje é do desembargador Alexandre. Eu pretendo aproveitar junto com todos. Muito obrigado mais uma vez a convite e sucesso a todos. Obrigado. Com a palavra, ilustríssima senhora professora Daniela de Ávila Zavadski, coordenadora do curso do módulo 1 da SMESC e pós-graduação em Direito Público e Privado, Material e Processual. Boa noite a todos e a todas. Com muita honra que a UESC e a SMESC recebe vocês aqui para mais um dos nossos eventos que serão sempre com o intuito de qualificá-los na vida profissional e acadêmica. O professor Alexandre Freitas Câmara é desembargador do Tribunal de Justiça, oriundo do 5º Constitucional da Advocacia, doutorando na PUC de Minas, é professor de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e de diversos cursos de pós-graduação. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Processo. É o autor de diversos livros de direito processual, entre os quais a obra Lições de Direito Processual Civil em 3 volumes, publicado pela Atlas. Convidamos as autoridades para se fazerem à mesa e se juntarem à comunidade acadêmica.
E passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Alexandre Freitas Câmara para proferir sua palestra. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que para mim é uma alegria e uma honra proferir essa aula inaugural do curso da Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina. A minha ligação com as escolas de magistratura é muito mais antiga do que a minha atuação como magistrado. Quando a professora Daniela apresentou aqui o meu currículo, dizia que eu sou desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia. Então eu tenho 6 anos, quase 6 anos de magistratura, antes foram 20 de advocacia, mas eu tenho 19 anos de exercício do magistério na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então a minha ligação com as escolas de magistratura começou pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, é uma ligação muito forte, que eu estou há muitos anos absolutamente convencido da importância das escolas de magistratura brasileiras na formação não só dos magistrados, porque das nossas escolas de magistratura têm saído grandes advogados, grandes promotores, grandes defensores públicos. As nossas escolas têm cumprido um papel muito importante na formação de profissionais do direito atualizados, dedicados ao estudo, dedicados à compreensão dos fenômenos jurídicos e metajurídicos do Brasil. Para mim, então, é uma imensa alegria, uma imensa honra participar deste evento e proferir essa aula inaugural. Quero agradecer ao UNOESC por ser parceira da Escola de Magistratura nesse evento. Cumprimento o professor Gilberto e a professora Daniela, que tão gentilmente me receberam nesta casa. Meus caríssimos colegas de magistratura, Dr. Cláudio e Dr. Rafael, é uma honra estar à mesa com vossas excelências. O tema que foi proposto para esta aula inaugural é do contraditório, do princípio do contraditório como fator de legitimação das decisões judiciais. E, seguindo um antigo protocolo, nós começamos este evento ouvindo o hino nacional. Eu até hoje me arrepio quando ouço o hino nacional. E o nosso hino nacional fala de amor ao Brasil e fala de justiça. Talvez poucos hinos no mundo falem de justiça. O nosso fala. E eu queria começar dizendo que nos dias de hoje, a pátria amada, idolatrada, deve ser a Constituição amada e idolatrada. Nós precisamos desenvolver uma relação de amor com a Constituição. Que ela já está aí há pouco mais de 25 anos. É possível que haja aqui hoje pessoas que participam deste evento e que nasceram depois de 5 de outubro de 1988. Eu vejo umas cabecinhas fazendo assim, o que mostra que eu acertei. E a gente ainda tem muito para aprender com essa Constituição e a gente ainda tem muito a realizar com essa Constituição. Há pontos da Constituição que até hoje não saíram do papel. Eu arriscaria dizer que ninguém no Brasil viu até hoje uma eleição para juiz de paz, embora a Constituição diga que eles serão eleitos pelo povo. E há alguns pontos da Constituição que até saíram do papel, mas saíram muito timidamente. E a nossa conversa de hoje é sobre um deles, sobre um ponto que saiu do papel até sair do texto constitucional até sair, mas saiu muito timidamente. O princípio do contraditório, que está consagrado no inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Inciso 55, que todos os estudantes presentes certamente sabem como é que se faz, algarismos romanos.
O meu velho mestre, o professor José Carlos Barbosa Moreira, diz que uma das funções da Constituição é nos obrigar a reestudar organismos romanos. O inciso 55 do artigo 5º da Constituição diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. É sobre o sentido que se pode atribuir a este texto constitucional que nós vamos conversar aqui esta noite. Mas eu, então, queria começar essa minha exposição falando um pouquinho sobre a Constituição, falando principalmente sobre o papel que a Constituição tem hoje no Estado Democrático de Direito brasileiro. E essa Constituição é, sem dúvida, o marco que nos livra definitivamente de um dos mais terríveis períodos da história do Brasil, um período cujo cinquentenário agora se rememorou, mas não se comemorou, o do golpe militar de 1964. A partir de 1988, a partir da Constituição de 1988, o Brasil entrou numa nova era para o direito, na era do constitucionalismo. Porque antes dessa Constituição, as constituições brasileiras cumpriram um papel, desempenharam um papel muito diferente do papel que a atual Constituição desempenha. O que eu vou dizer agora pode parecer muito estranho para quem só estudou direito com essa Constituição já consolidada. Mas antes dessa Constituição, e até, eu diria, nos primeiros anos de vigência dessa Constituição, a gente não pensava o direito a partir da Constituição. A gente pensava o direito a partir dos códigos. A Constituição tinha um outro papel. O papel da Constituição era simplesmente o de organizar o Estado. Então, o que a Constituição fazia era dizer como o Executivo se estrutura e funciona, como o Legislativo se estrutura e funciona, como o Judiciário se estrutura e funciona. Podia até haver outras coisas além disso na Constituição, mas havia até quem dissesse que as outras coisas que estavam na Constituição eram apenas formalmente constitucionais, não eram substancialmente constitucionais. O Dr. Cláudio deve lembrar disso, a gente aprendia assim na faculdade, né? Então, havia a ideia de que o papel da Constituição era única e exclusivamente o de organizar o Estado, o modo como o Estado seria e funcionaria. Na verdade, esse papel é um papel que vem sendo cumprido pelas Constituições desde que surgiram as primeiras Constituições com cara de Constituição. A Constituição norte-americana de 1776 pouco fez além de organizar o Estado norte-americano. Ela não era vista como um diploma do qual se pudessem extrair direitos para as pessoas. Tanto que a Carta de Direitos norte-americana, o conhecido Bill of Rights, só entrou no texto constitucional norte-americano anos depois por emenda constitucional. Ele não estava no texto original da Constituição. Se nós formos ao marco inaugural do Estado contemporâneo, que é a Revolução Francesa, vamos ver isso. A Assembleia Constituinte lançou em 1789 a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E só 2 anos depois a Constituição. Uma coisa é a Declaração de Direitos, outra coisa é a Constituição. E assim foi, e as Constituições assim funcionaram até meados do século XX. Mas em meados do século XX há um fenômeno que faz com que a gente precise repensar tudo, que é a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o direito passa a ser também repensado. E o papel das Constituições passa a ser repensado. Já havia um ou outro indício de que isso poderia acontecer em momentos anteriores. A Constituição Mexicana, pós-Revolução Mexicana, a Constituição de Weimar, na Alemanha, mas
eram mostras ainda incipientes de que algo poderia mudar. A mudança mesmo, a mudança do papel da Constituição começa a vir com o segundo pós-guerra, com o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí há um dado interessante em que talvez merecesse um estudo que, ao que me consta, ainda não foi feito com a profundidade que merece. Mas o direito ocidental tem duas grandes fontes históricas, inegavelmente. Uma é a civilização romana, outra a civilização germânica. O direito romano e o direito germânico são as bases de todo o direito ocidental, inclusive do direito inglês e do direito norte-americano. Esses dois berços do direito ocidental se consolidaram em dois países que são até hoje os lugares onde nós mais frequentemente vamos buscar ensinamentos jurídicos: Itália e Alemanha, pois foram exatamente os países europeus que perderam a guerra. Itália e Alemanha, os berços do direito ocidental, perderam a guerra. E porque perderam a guerra, tiveram seus ordenamentos jurídicos profundamente reformulados, inclusive com a edição de uma nova Constituição italiana, em 1948, e da Lei Fundamental alemã, que faz às vezes de Constituição naquele país. Pois o que aconteceu foi que, a partir da construção desses novos textos constitucionais do pós-guerra, a Constituição passa a cumprir um outro papel. Ela passa a cumprir o papel não mais de mera organizadora do Estado, mas ela passa a ser uma organizadora de todo o direito. Todo o direito passa a vir da Constituição. Ela passa a cumprir, então, um papel de centralizadora das normas fundamentais de todo o direito. Quando eu estava na faculdade, a gente só mexia na Constituição nas aulas de direito constitucional. Ninguém precisava da Constituição numa aula de direito penal ou de direito civil, que dirá de direito processual. A gente não pensava na Constituição, que a gente não pensava a partir da Constituição. A Constituição de 88 foi, sem dúvida, responsável no Brasil e tardiamente por essa transformação. Isso saiu lá da Constituição alemã e da Constituição italiana do pós-guerra, passa pelas constituições de Portugal e da Espanha nos anos 70, quando esses dois países se livram de terríveis ditaduras, e só chega ao Brasil a partir de 88. Vejam que não chega em 88, chega a partir de 88. O que seria ingenuidade achar que a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, no dia 6 o Brasil já era completamente diferente do que era no dia 5. Quando nós acordamos no dia 6, nós éramos os mesmos do dia 5, mas com uma Constituição nova que ninguém tinha lido ainda. Era preciso ler, entender, construir, e a gente está fazendo isso até hoje. Eu diria que agora a gente está começando a entender como é que essa Constituição pode funcionar. E a nossa Constituição começa dizendo algo extremamente relevante e que deve ser a base a partir da qual tudo será pensado no Brasil. Ela começa dizendo que a República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito. E o que é o Estado democrático de direito, senão o próprio Estado constitucional, o Estado que é construído e pensado a partir da Constituição. Então nós precisamos aprender a fazer uma filtragem constitucional. Nós precisamos aprender que tudo precisa passar pela Constituição. Nós temos que pensar rigorosamente tudo no direito, tudo, sem nenhuma exceção, a partir da Constituição. Dou-lhes um exemplo simples da importância do papel da Constituição para o direito brasileiro dos dias de hoje. A mais importante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de direito de família, ou até arriscaria dizer em matéria de direito privado, dos últimos 20 anos, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu como entidade familiar as uniões entre pessoas do mesmo sexo. É uma decisão que trata de questões de direito privado, de direito de família, e não cita nenhum artigo do Código Civil. É uma decisão de mais de 100 folhas, e que não cita nenhum artigo do Código Civil. Porque o direito civil hoje não é o que nasce do Código, é o que nasce da Constituição.
E o Código precisa ser entendido a partir da Constituição. É a Constituição que fala da função social da propriedade, é a Constituição que assegura o direito à herança, a Constituição trata de direitos da criança, do idoso, trata das entidades familiares, fala da família monoparental. E isso vale não só para o direito privado, mas para rigorosamente todas as áreas do direito, inclusive para o direito processual. A nossa Constituição cria o que se pode chamar, e a doutrina chama assim, de modelo constitucional de processo. O processo judicial ou administrativo, é um processo que é modelado, moldado pela Constituição. Se alguém me perguntasse como é, ou pelo menos como deve ser, o processo brasileiro, e eu vou me limitar ao processo civil, porque é a minha área de atuação acadêmica, tem sido assim nos últimos 23 anos, mas me limitando ao processo civil, mas desenvolvendo um raciocínio que vale para o processo penal, vale para o processo do trabalho, vale para o processo eleitoral, vale para o processo administrativo. Se alguém me perguntar como é o processo civil brasileiro hoje, eu lhes direi, é um processo em que se observa o devido processo legal, o contraditório, a isonomia, o juiz natural, as decisões são fundamentadas, ele se desenvolve em tempo razoável, há uma garantia de inafastabilidade do controle da jurisdição. É assim o nosso processo. E vejam, estamos na iminência de que se aprove um novo Código de Processo Civil. E o que vai mudar no modelo de processo? No modelo de processo não vai mudar nada. Nós vamos continuar precisando respeitar o dever do processo legal, a isonomia, o juiz natural, o contraditório, etc, etc. Vai mudar o modo como este modelo é aplicado na prática. E vai mudar muito por conta desta necessidade de nós criarmos uma cultura constitucional. Nós precisamos do novo Código de Processo Civil, que está sendo debatido, e tão intensamente debatido no Congresso Nacional, porque nós precisamos ter um Código de Processo Civil adaptado, adequado a este modelo constitucional. O nosso Código de Processo Civil foi construído numa época em que a Constituição nem de processo civil falava. É claro que nós podemos tentar dar a este Código atual uma interpretação que seja conforme a Constituição, mas em alguns passos não é lá muito fácil. Nós temos ainda dispositivos do Código que são certamente incompatíveis com as ideias que se tem hoje sobre o processo civil. E muito do que mudou, do ponto de vista do pensamento processual, mudou exatamente por causa da Constituição de 1988, que prevê, então, que para o Estado democrático haja exercício democrático das funções do Estado. Nós estamos muito acostumados a exigir democracia no Executivo, democracia no Legislativo. Nós precisamos exigir democracia no Judiciário. O Judiciário é tão Estado quanto o Executivo e o Legislativo. Democracia para dentro e para fora. Democracia interna no Judiciário. Muitos dos senhores aqui que pretendem ingressar na magistratura talvez não saibam que há uma tremenda discussão hoje sobre a democracia interna do Poder Judiciário. Discute-se se juiz de primeira instância pode ou não votar na eleição para presidente do tribunal. Discute-se a democracia interna, mas não adianta nada a gente discutir a democracia interna se não houver uma democracia para fora. A democracia na relação entre o Judiciário e a sociedade. Democracia na relação entre o Judiciário e o jurisdicionário. Nós precisamos de um Judiciário que seja democrático quando olha para si mesmo e que seja democrático quando olha para a sociedade. E este processo democrático, o processo como ferramenta de trabalho do Judiciário, deve necessariamente ser um processo policêntrico. E essa é a ideia básica sobre a qual nós vamos conversar aqui, a do processo policêntrico. O processo que não pode mais ser pensado como um instrumento, uma ferramenta de trabalho que está na mão de um condutor, o juiz. Nós temos ainda no Brasil a ideia de que o processo é conduzido pelo juiz, é presidido pelo juiz, como se ele fosse uma autoridade máxima superior
a todos os outros sujeitos do processo. E isto é ranço de um modelo de Estado que a nossa Constituição superou. Isto é ranço do Estado social, que se justificava até os anos 70, mas que não se justifica mais. Nós já superamos o Estado social e o ultrapassamos quando adotamos o Estado democrático de direito. Mas o modo como o nosso judiciário trabalha ainda é do Estado social, de um Estado gestor que quer a todo custo cuidar da sociedade. A nossa Constituição não é compatível com isso. Ela não é compatível com esse modelo de Estado social. Ela é compatível com o modelo de Estado democrático, em que somos todos rigorosamente iguais, e se somos iguais, precisamos estar todos em plano de igualdade. Precisamos de um processo policêntrico, de um processo que se desenvolva a partir da atuação de vários centros, de vários polos dominantes, não só o juiz, mas todos aqueles sujeitos que participam do processo, as partes, o Ministério Público, os servidores da Justiça, todos aqueles que de qualquer maneira participam do processo. E quando eu falo partes, é bom que fique registrado que isso engloba os advogados, que são os que patrocinam os interesses das partes. Mas é preciso que todos eles sejam vistos como centros que juntos conduzem o processo. E isso nos leva a uma tese que começou a ser desenvolvida nos anos 50 e hoje ganha muita importância, a do processo como procedimento em contraditório. O processo precisa ser compreendido como um procedimento que se desenvolve em contraditório. Resgato aqui, então, as lições de L. Vassalari, lá nos anos 50, na Itália, de Haroldo Plínio Gonçalves, um eminente magistrado mineiro, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, que vem desenvolvendo isso no Brasil desde o princípio dos anos 90, e de tantos outros autores que vêm se dedicando ao estudo desta ideia, a de que o processo deve ser visto como um procedimento que se desenvolve em contraditório. Autores como Ronaldo Bretas, como Thierry Nunes, como Fernando Jaime, entre tantos outros. Autores que vão sustentar, com toda a razão, que o resultado do processo deve ser fruto de um diálogo, de um intenso diálogo entre o Estado, aqui representado pelo juiz, e as partes, que são os agentes da sociedade interessados no resultado do processo. Precisamos que o resultado do processo seja construído dialogicamente. Precisamos que o resultado do processo seja construído através de um diálogo. E isto nos leva, quase que inevitavelmente, à superação de uma antiga teoria. Uma antiga teoria que ainda é dominante no Brasil, que ainda é a teoria que se apresenta nos manuais, mas que é uma teoria que nós precisamos devagarzinho, se não abruptamente, pelo menos devagarzinho, tentar superar. Refiro-me à teoria da relação processual, de que os senhores certamente ouviram falar. A ideia do processo como uma relação jurídica entre o Estado, ali presente na pessoa do juiz, e as partes. Essa ideia de processo como relação processual é uma ideia capaz de explicar um processo que não é policêntrico. É um processo que só tem um centro de vontade a conduzi-lo, que é o Estado juiz. É o processo feito para o juiz. E nós não podemos mais pensar no processo como algo feito para o juiz. E quando eu digo juiz, não estou me referindo à pessoa física do magistrado, mas ao Estado juiz. Nós não podemos pensar no processo como algo feito para o juiz. Nós temos de pensar que o processo se destina a resolver o problema das partes. O processo existe para resolver o conflito das partes. O processo existe para resolver a crise das partes e não para resolver os problemas do juiz. Então, nós não podemos mais pensar o processo a partir do juiz. E vejam, senhores, que esta ideia de relação processual com o juiz acima das partes é uma ideia que é contrária à própria defesa de que, da outra ideia, de que o processo deve se desenvolver em contraditório.
o contraditório que está na Constituição. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos cogitar de diálogo, e eu tenho falado aqui desde o início, que o resultado do processo deve ser construído através de um diálogo. Nós não podemos cogitar de um diálogo senão entre pessoas iguais. Não existe diálogo que não seja entre iguais. Onde haja algum tipo de supremacia, onde haja algum tipo de superioridade e, por conseguinte, de subordinação, não existe verdadeiro diálogo. Existe apenas uma simulação de diálogo. Eu costumo dar dois exemplos que me parece que mostram bem isso. Há patrões que dizem que são muito abertos ao diálogo com seus empregados. Meus caros, não existe o diálogo entre patrão e empregado. Isso é simplesmente impossível. Diálogo entre patrão e empregado é assim: o patrão ouve a ideia que o empregado tem para dar. Se for boa, ele absorve, agora a ideia é do patrão. Se for ruim, ele manda o empregado calar a boca e voltar às suas obrigações, porque ele não ganha para ficar tendo ideia. Diálogo de patrão com empregado é assim. O outro exemplo é de diálogo entre pai e filho. Eu sou filho e eu sou pai, então me sinto muito à vontade para falar sobre diálogo entre pai e filho. Há pais que dizem que são muito abertos ao diálogo e que sempre admitem o diálogo dentro de casa, até a hora que o filho quer fazer uma coisa com que ele não concorde. Aí ele diz que enquanto ele pagar as contas e o filho morar debaixo do teto dele, quem manda ali é ele. Isso não é diálogo. Isso definitivamente não é diálogo. E certamente muitos aqui já ouviram essa frase de seus pais. E tenho a mais absoluta certeza que a dirão para os seus filhos. Porque é assim que o mundo funciona. Só que o juiz não é o pai das partes, nem é o patrão das partes. Então, a gente só pode ter verdadeiro diálogo se juiz e partes se virem no processo como iguais. E se eles se veem no processo como iguais, nós temos de superar a ideia de uma relação processual com o juiz acima das partes, com o juiz no vértice, como se tem apresentado desde meados do século XIX. O Estado do século XIX era muito diferente do Estado constitucional do século XXI. Então, neste modelo de Estado constitucional e neste modelo de processo que o Estado constitucional constrói para o Brasil, precisamos reconhecer a importância desse princípio chamado do contraditório, que não é o único princípio do modelo constitucional de processo. Como eu já disse, há outros. O processo brasileiro é um processo modelado a partir de vários princípios, devido ao processo legal, isonomia, fundamentação das decisões, são vários princípios. Quero me concentrar aqui hoje neste, no princípio do contraditório, que deve ser visto sob duas vertentes. Em primeiro lugar, o princípio do contraditório deve ser entendido como uma garantia que tem as partes de que poderão participar do processo com influência no resultado. O princípio do contraditório é a garantia de participação com influência. E este é um ponto fundamental. É fundamental perceber que o direito ao contraditório, consagrado na nossa Constituição, não pode ser compreendido apenas formalmente. Ele é uma garantia substancial. O contraditório formal, que é o que a gente na prática costuma ver, o que se vê na prática é um respeito a um contraditório meramente formal. O contraditório formal é apenas a garantia que as partes têm de que vão poder falar. O contraditório formal é o direito de falar. O contraditório que nós podemos reconhecer na Constituição é muito mais do que isso. Ele não é um contraditório formal, ele é um contraditório substancial. As garantias constitucionais são substanciais. Os senhores certamente já ouviram a distinção entre isonomia formal e isonomia substancial. Na isonomia formal, todos são tratados igualmente. Na isonomia substancial, tratamos desigualmente os desiguais no limite da desigualdade. Qual é a isonomia que se tem no modelo brasileiro? Sem dúvida, a substancial. Ninguém discute isso. Ora, se isso vale para a isonomia, isso vai valer para o contraditório. E o contraditório substancial não é só o direito de falar, é muito mais do que isso, é o direito de ser ouvido.
que se alguém fala, mas o outro não escuta, de nada terá adiantado falar. E, lamentavelmente, nós vemos com muita frequência a parte falar ou querer falar e não se fazer ouvir. E isso é algo que precisa mudar. Algo que é, por exemplo, radicalmente contrário ao nosso modelo constitucional de processo é esta ideia, muito presente na prática do foro, muito presente, de que o juiz pode indeferir uma prova ao fundamento de que essa prova não seria capaz de influenciar na formação do seu convencimento. Como é que ele sabe se a prova ainda não foi produzida? Só se ele tiver algum tipo de poder mediúnico, alguma capacidade extrasensorial que lhe permite saber, antes da prova ser produzida, o que é que ela vai trazer no processo. Mas, como para ser juiz isso não é requisito, ainda não há nenhum teste de mediunidade no concurso da magistratura, eu espero que nem haja, porque se houvesse eu estava fora, mas como não há, o juiz não tem como adivinhar antes o que aquela prova vai trazer para o processo. Então, se a parte diz, olha, eu preciso produzir esta prova, e justifica, dizendo como e em que medida aquela prova pode influenciar no convencimento judicial, o juiz tem que deixar a prova ser produzida. É melhor deixar a prova ser produzida e depois dizer, olha, isso daqui não trouxe nada de útil, do que não deixar a prova ser produzida e correr o risco de se produzir uma decisão errada. Nós precisamos deixar a prova ser produzida. Ah, mas o código diz que incumbe ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias. É verdade, mas a prova é inútil quando ela não pode produzir resultado útil. Não pode, de jeito nenhum. Eu lhes dou um exemplo. Eu examinei um caso em que a parte queria produzir prova testemunhal e arrolava como testemunho um engenheiro civil para dizer que um determinado edifício tinha sido construído com vícios na edificação que punham em risco a solidez da construção. Só que há um dispositivo no Código de Processo Civil que diz que sempre que houver necessidade de conhecimento técnico ou científico, o juiz se valerá da prova pericial. E um outro dispositivo que diz que a prova pericial não pode ser substituída pela prova testemunhal. Então essa prova testemunhal é inútil, ela não pode ser usada. E por isso deve ser indeferida como foi corretamente indeferida no caso concreto. Do mesmo modo, se a parte quiser produzir prova sobre fato incontroverso, é inútil. Fatos incontroversos não são objeto de prova. O juiz deve indeferir. Se a parte quiser produzir prova sobre o que já está provado, é inútil. O juiz deve indeferir. Agora, se a parte quer produzir prova sobre um fato que é relevante, é controvertido, ainda não está provado, tem que deixar produzir. É a chance que a parte tem de tentar influenciar na formação do resultado. E, portanto, é exercício do seu direito ao contraditório. É o direito de se fazer ouvir em juízo. E esta é a primeira vertente do contraditório. Mas não é a única. Há outra, tão relevante quanto esta. O contraditório precisa ser compreendido como uma garantia de não surpresa. Democracia não combina com surpresa. E processo não combina com surpresa. Isso aqui não é filme americano. Isso aqui é a vida real. Nos filmes de Hollywood, os processos são recheados de surpresas. Testemunhas de última hora. Provas que surgem do nada. Isso não é assim nem no processo norte-americano de verdade. Isso é assim em Hollywood. Isso é recurso dramático. Tudo levava a crer que o personagem principal do filme, representado por aquele ator que já ganhou um monte de Oscars, ia ser condenado e de repente aparece a testemunha surpresa que faz com que mude tudo e ele seja absolvido. Como recurso dramático isso vale? Na vida real, isso não pode valer de jeito nenhum. As partes não podem ser surpreendidas. Se o resultado do processo surpreende, esse resultado não é fruto do diálogo. E por isso nós precisamos combater, mas combater radicalmente, as chamadas decisões de terceira via. O que é uma decisão de terceira via? É aquela decisão baseada num fundamento que não foi previamente debatido pelas partes. E isto, senhores, acontece o tempo todo. E acontece por duas coisas. Acontece por dois motivos. Primeiro,
por conta de uma incompreensão do modo como no processo funcionam as chamadas questões de ordem pública. E segundo, por conta de uma visão arcaica, superada, da velha parelha romana Iura Novit Curia. Me permitam tecer considerações sobre ambos esses problemas. Primeiro, as questões de ordem pública. O que são questões de ordem pública para o direito processual? Aquelas que, por força de lei, podem ser examinadas pelo juiz de ofício, ou seja, sem que tenha havido uma provocação da parte. Então, há algumas questões que, por expressa previsão legal, podem ser examinadas e devem ser examinadas, não é uma mera faculdade, devem ser examinadas, ainda que as partes não as tenham alegado. É o que acontece, por exemplo, com as condições da ação, com os pressupostos processuais, com a perempção, com a independência, com a coisa julgada, enfim, há uma série de questões que a lei processual diz que serão examinadas pelo juiz, ainda que não tenha havido provocação das partes. O que é que se tem visto aqui na prática forense brasileira? O que se tem visto é uma ideia absolutamente equivocada, desvirtuada, de que a autorização para examinar de ofício seria o mesmo que a autorização para decidir sem prévio contraditório. E, evidentemente, essas ideias não se confundem. Até porque nós precisamos ler a lei a partir da Constituição. Quem diz que o juiz pode examinar de ofício é a lei. Quem diz que as partes têm direito ao contraditório é a Constituição. E a ninguém seria dado negar que a Constituição está acima da lei. Como é que a gente compatibiliza isso? Reconhecendo que quando a lei estabelece que determinada matéria pode ser examinada de ofício, isto não dá ao juiz o poder de decidir aquela matéria sem oitiva prévia das partes. O que se faz ali é dar ao juiz a possibilidade de trazer aquela matéria para o debate. Então, imagine um processo, por exemplo, em que o réu citado apresentou uma contestação em que não suscitou nenhuma preliminar. Não falou que faltava condição da ação, não falou que faltava pressuposto processual, não suscitou nenhuma dessas questões de ordem pública. Limitou-se a apresentar defesa de mérito. O debate que então se estabelece nesse processo é um debate única e exclusivamente sobre o mérito. E aí o juiz percebe que talvez esteja faltando uma condição da ação. O que ele tem que fazer? Ele tem que trazer esta questão para o debate. Ele tem que dar um despacho que diga mais ou menos assim: manifestem-se as partes em tal prazo sobre se está ou não presente se teve tal condição da ação. Tem que dizer qual é. Para que então as partes possam se manifestar, para que haja então um debate, para que haja o contraditório e depois se profira a decisão. Isso está expressamente consagrado em vários códigos de processo do mundo inteiro. Isso é expresso no Código de Portugal, tanto no anterior como no atual. O novo Código de Processo Civil Português entrou em vigor em setembro do ano passado. Isso estava no Código anterior e está no atual. Está no Código alemão, está no Código italiano, está no Código francês. Vários códigos do mundo falam disso. Dizem isso. O nosso não diz, o nosso atual não diz. Mas não diz que não precisa. O princípio do contraditório está na Constituição. Nos outros países foi preciso dizer isso, porque nos outros países, nesses outros que eu mencionei, o contraditório não está expressamente previsto na Constituição. Aqui a gente nem precisava disso. Mas, como a gente não conseguiu construir essa cultura do contraditório, hoje, no projeto do novo Código de Processo Civil, se inseriu um dispositivo para dizer isso. Há no projeto do novo Código um artigo, o artigo 10 do projeto, que diz que nenhum juiz, em nenhum grau de jurisdição, proferirá decisão sobre matéria alguma, nem mesmo sobre as questões de ordem pública, que tenha por base fundamento que não tenha sido previamente debatido pelas partes. O Código vai dizer, então, com todas as letras, aquilo que a gente já pode dizer a partir da Constituição, que tem que haver contraditório prévio. É preciso que haja contraditório prévio, porque o contraditório é fator de atribuição de validade à decisão. Quando o juiz diz,
sacando da cartola e surpreendendo a todos, que extingue o processo sem exame do mérito, que a parte não tem legitimidade, sem que isso tenha sido previamente debatido, ele produz um resultado que não é fruto do diálogo. E se não é fruto do diálogo, viola a Constituição, porque viola o princípio do contraditório. A outra parte dessa história é, como eu disse, a inadequada compreensão da parênia iura novit curia, a ideia de que o juiz sabe o direito. Primeiro, porque o direito hoje é tão denso, tão profundo, tão especializado, que eu acho que quem menos sabe o direito hoje é o juiz. Normalmente os advogados, principalmente os advogados que se especializam numa determinada matéria, sabem muito mais do juiz, mas muito mais. Eu estou um exemplo simples. Eu sou juiz em segunda instância, numa Câmara Civil do meu tribunal, que tem competência para julgar tudo que não seja direito penal ou direito do consumidor. Se não for direito penal, não for direito do consumidor, pode mandar recorrer mesmo. Tudo. Família, licitações, propriedade intelectual, direito tributário, direito previdenciário, responsabilidade civil do Estado, vícios de consentimento, falências, recuperação de empresa, o que os senhores imaginarem. A lista é interminável. Sou eu que tenho que saber o direito? Ou é o advogado que se especializa? Porque quando eu vou julgar um processo de recuperação, pode ter certeza, todos os advogados de todas as partes só fazem recuperação. No máximo fazem falência e recuperação. Ele não tem que saber licitação, não tem que saber direito de família, eu tenho. Aí eu vou julgar um processo de propriedade intelectual, os advogados só mexem com propriedade intelectual. O doutor Cláudio está aqui, não me deixa mentir. Sabem tudo. Eu fui relator de um recurso, num caso em que se discutia uso de marca, um conflito entre uma empresa brasileira e uma empresa alemã, e uma das questões discutidas no processo era se aquela empresa alemã era sucessora em obrigações de uma outra empresa alemã que tivera sua falência decretada lá na Alemanha, e essa empresa, que era parte, tinha adquirido alguns ativos daquela empresa na falência. Discutia-se se a aquisição de ativos gerava sucessão em obrigações, segundo o direito alemão, porque tudo se passou lá, mas o processo era aqui. Iura novit curia, meus amigos. Eu é que tenho que saber sucessão de empresas na Alemanha. Os advogados sabiam tudo. Trouxeram pareceres de juristas alemães para tentar explicar como é que o negócio funcionava. Claro que havia pareceres com os dois lados, evidente. Quem sabe o direito hoje é muito mais o advogado que se especializa do que o juiz, que muitas vezes é um generalista e é forçado pelo exercício da magistratura a ser um generalista. O juiz que hoje está numa vara de família, amanhã pode estar numa vara de fazenda pública, depois de amanhã numa vara bancária, na outra semana numa vara civil, e depois vai ao tribunal e vai ser desembargador de Câmara Criminal. A magistratura leva o juiz a ser necessariamente um generalista. E a gente ainda vai acreditar que quem sabe o direito é o juiz. Então, até as questões de direito, até aquelas em que a gente discute qual é a interpretação que se deve reconhecer como adequada, até as questões de direito precisam ser debatidas. E aí, senhores, é uma questão de cultura. Nós precisamos ter a cultura do diálogo, nós precisamos ter a cultura do contraditório. O problema é cultural. Nós não fomos treinados para pensar assim. Mas nós não fomos treinados para pensar como esta Constituição exige que pensemos. Esse é o dado fundamental. Há não muito tempo, um colega meu do tribunal, também desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia, desembargador há menos tempo que eu, chegou-se para mim, ele sabe que esse é um tema que muito me preocupa, e disse assim: Alexandre, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você verifica lá uma questão de ordem pública que as partes não suscitaram, ou uma questão de direito que as partes não suscitaram, você abre vista para as partes manifestarem sobre aquilo? E eu disse: eu abro. Como é que você faz? Ligam as partes sobre se está ou não presente a legitimidade pacífica.
entanto que, ou digam as partes sobre a aplicabilidade ao caso da teoria tal, teoria maximalista de sei lá o quê, entanto que. Aí diz assim, eu não faço isso. Eu perguntei por quê. Ele disse assim, que quando eu dou esse espaço, na minha cabeça, dizia ele, eu já estou pré-julgando, já estou dizendo como é que eu vou julgar. Na hora que eu digo, manifestem-se as partes sobre se tal condição da ação está ou não presente, é porque eu já sei que não dá. Então, vai ser uma mera formalidade para depois seguir o processo. Na hora que eu disser, manifestem-se as partes em 10 dias sobre a aplicabilidade ao caso da teoria maximalista de não sei o quê, é porque eu vou aplicar. As partes podem dizer o que elas quiserem, eu vou aplicar. E aí eu disse assim para ele, o nosso problema, fulano, vou me permitir não citar o nome, claro, a nossa diferença, fulano, é que eu, quando digo isso, vou predisposto a ouvir. E não me incomodo nada de ser convencido. Se alguma das partes me trouxer um argumento que me mostre que a minha ideia pré-estabelecida não era a melhor, eu mudo de ideia. Só não muda de ideia quem parou de raciocinar. O seu problema é que você está fingindo conversar. Do mesmo jeito que você faz com a sua filha. Você está fingindo abrir espaço para o diálogo. Deixa a parte falar e vai disposto a ser convencido. Direito e argumentação. Deixa a parte argumentar. E se deixa convencer da melhor ideia, que nem sempre é a sua. Ele olhou para mim como se eu fosse um alienígena e tivesse descido de um disco voador na frente dele. Mas é assim que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar que nem sempre a primeira ideia que a gente teve é a melhor. Nem sempre a primeira ideia é a correta. E a gente só vai chegar ao resultado correto se houver diálogo, se houver debate entre todos os sujeitos do processo. Que às vezes você está pensando em aplicar uma determinada teoria e a parte vem e diz assim, mas tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal com força vinculante que diz que essa não é a interpretação compatível com a Constituição. E não dá para a gente conhecer todas as decisões do Supremo. Ou então vem a parte e diz, olha, mas ontem saiu uma decisão do STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. E não dá para a gente acompanhar todas as decisões do STJ. É impossível. Por mais que você leia todos os informativos, você terá lido algumas decisões do STJ, algumas decisões do STF. O STJ produz quase 400 mil decisões por ano. Se você parar para ler todas, você não vai fazer mais nada na vida e não vai chegar nem perto de concluir esse trabalho. Mas pode ter certeza que tem um advogado especialista que leu. Ele vai trazer isso. Ele vai trazer o debate. E a gente precisa do debate para produzir decisões melhores. E aí, se a gente aceita que o processo deve ser construído, deve ser desenvolvido em contraditório, um contraditório visto como garantia de influência e de não surpresa, é inevitável que se estabeleça uma relação entre o princípio do contraditório e o princípio da fundamentação das decisões judiciais. Esses dois princípios têm que andar de mãos dadas. E a gente não pode pensar num sem pensar no outro. Porque nós temos direito, assim como fazemos jus a um contraditório substancial, nós temos direito a uma fundamentação substancial, que aliás também está no projeto do novo Código, e a rigor era desnecessário, já está na Constituição, mas a gente tem no Brasil o que eu chamo de fetiche da lei ordinária. Bota na Constituição, não acontece nada. Se fizer uma lei ordinária, a gente acha que mudou tudo. A gente acaba dando muito mais importância à lei do que à Constituição. A gente foi treinado para pensar assim, lamentavelmente. Então, a gente tem direito, porque a Constituição estabelece isso, a uma fundamentação substancial. Mas como isso não resultou em nenhum efeito prático nesses últimos 25 anos, vem ali o novo Código de Processo Civil para dizer, por exemplo, dizer com todas as letras, é o parágrafo 1º do artigo 499 do projeto, para dizer com todas as letras que é nula, por vício de fundamentação, decisão que se limita a reproduzir o texto da lei. Eu já cansei de ver decisões do tipo, havendo prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ele nem sabe se a reparação é difícil ou impossível, ele copiou a lei, defira a medida. Isso não é fundamental, isso é copiar a lei.
Também é nula por vício de fundamentação, diz o projeto, a decisão que se limita à paráfrase do texto legal, considerando que estão presentes o fumus boliubris e o perigo mora, defiro a medida. Isso não é repetir a lei, mas é parafrasear a lei. Essa decisão é nula. O projeto diz que é nula por vício de fundamentação a decisão cuja motivação serviria para justificar qualquer decisão, que é genial, né? Porque se serve para justificar qualquer uma, na verdade não serve para justificar nenhuma, porque a gente tem que construir a decisão do caso concreto. E está cheio de decisão que não justifica nada, porque justifica tudo. Por exemplo, a gente vê muito em ação de improbidade administrativa, a decisão que recebe a petição inicial, e aí a decisão, o mero despacho que está fundamentada, que diz assim: considerando que o recebimento da inicial na ação de improbidade é regido pelo princípio indúbio pró societate e o réu nada demonstrou capaz de afastar a incidência deste princípio, receba a inicial. Essa justifica todos os recebimentos de todas as iniciais. Então é nula por vício de fundamentação. Tem que fazer a fundamentação do caso concreto. Isso está expresso no projeto. E a rigor não precisava estar expresso no projeto. Isso vem da Constituição. Então, nós precisamos estabelecer uma ligação direta entre contraditório e fundamentação das decisões, o que leva à necessidade de superação, e o projeto também diz isso expressamente, a necessidade de superação da ideia absolutamente incompatível com o Estado democrático de que o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos da parte. Está sim, é claro que está, porque senão a parte não se terá feito ouvir, ela terá falado, mas não terá sido ouvida. É claro que se o juiz encontra um fundamento que é suficiente para acolher o pleito da parte, não precisa examinar os outros, e nem a parte faz questão de que os outros sejam examinados, porque ela já ganhou. O que não é admissível é que a parte chegue em juízo com 20 fundamentos, o juiz eleja um, o rejeite e diga que não está obrigado a examinar os outros. Claro que está, porque talvez a parte tenha razão por algum dos outros, e se ela tem razão, ela faz jus a um pronunciamento favorável. O que é incompreensível é a escolha discricionária do juiz, que vai dizer qual dos fundamentos ele quer examinar, como se ele pudesse, de forma absolutamente livre e indiferente, dizer: o fundamento que eu estou com vontade de julgar é este. O juiz não pode escolher o que vai julgar. O juiz tem o dever de examinar todos os fundamentos que a parte eventualmente tenha suscitado e que sejam, em tese, capazes de levar essa parte a um resultado favorável. Então, é corolário de tudo isso que foi dito aqui, o direito da parte ao exame de todos os seus fundamentos, sob pena de vício de fundamentação que levará à invalidade da decisão. Tudo isso, senhores, que eu lhes disse aqui, já está nos livros. Tudo isso está na melhor doutrina, na mais atualizada doutrina. O nosso problema aqui não é acadêmico. O nosso problema aqui é de prática forense. É trazer a academia, é trazer a teoria para transformar a prática. Porque nós não podemos achar que existe um direito da teoria e um direito da prática. Não é assim. O direito é uma ciência. E se o direito é uma ciência, nós temos de trabalhá-lo na prática cientificamente. O profissional do direito que não conhece, que não domina a técnica, a mais avançada técnica, não é um bom profissional do direito. Aliás, sequer pode ser considerado um profissional do direito. É um charlatão. Eu fico imaginando a situação de alguém que vai ao médico e o médico diz assim: olha, você tem um problema cardíaco e no seu caso há duas possibilidades. Uma é fazer uma cirurgia com as mais modernas técnicas que acabaram de ser desenvolvidas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Nós temos já condições de fazer essa cirurgia no Brasil. É uma cirurgia complexa, mas que vai resolver o seu problema. A outra possibilidade é eu, em vez de te operar, colocar um cocar, pegar 2 chocalhos e girar em volta de você, fazendo uma dança cerimonial que
vai te curar. Qual que você prefere? Eu fico com a cirurgia. E eu não quero um pajé, eu quero um médico. Com um advogado e com um juiz tem que ser a mesma coisa. Eu não quero um pajé, eu quero um advogado. Eu não quero um pajé, eu quero um juiz. Direito é ciência. Direito exige domínio da técnica. Se nós não trouxermos esta técnica, que é desenvolvida na teoria, para a prática do foro, nós vamos ter charlatães jurídicos, fazendo algo que é pouco melhor, talvez nem seja melhor, do que, diante de um litígio entre duas partes, jogar uma moeda para cima, se der caro o pedido é procedente, se der coroa é improcedente, e a fundamentação foi o sorteio, foi o lance da moeda para cima. O que nós fazemos hoje não é, talvez não seja tão diferente assim disso. Nós precisamos construir uma nova cultura processual, porque na verdade nós precisamos construir uma cultura constitucional. E a cultura processual é uma cultura constitucional do processo. É isso que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos construir. Não é fácil, exige o rompimento com ideias que estão absolutamente consolidadas, exige uma cultura muito radical com aquilo que nós ouvimos nas últimas décadas, eu arriscaria dizer no último século ou século e meio, mas nós precisamos estar dispostos a fazer isso para que a gente possa construir um novo Brasil, um Brasil em que magistratura e advocacia e Ministério Público, e advocacia no sentido mais amplo, pública, privada, defensoria pública, atuam juntos, como a Constituição determinou, para que se administre justiça, para que se faça justiça, mas que se faça justiça para os que têm sede de justiça, os jurisdicionados. Eu espero, sinceramente, que essa minha exposição, essa breve exposição, tenha sido capaz de trazer, especialmente para aqueles que se propõem a ingressar no difícil mistério da magistratura, a possibilidade de refletir sobre algumas questões em relação às quais nós precisamos refletir e debater muito, porque nós precisamos, e eu termino como comecei, nós precisamos construir um caso de amor com a nossa Constituição. Termino mais uma vez agradecendo o carinho e a atenção que fui recebido nesta casa e me pondo à disposição dos senhores para eventuais debates. Muito obrigado. Enquanto o pessoal se organiza para fazer debate, um eventual questionamento, o leitor não segue os microfones, eu vou antecipar aqui, puxar, então, aproveitar a oportunidade para tirar as nossas dúvidas. Iniciar parabenizando o Dr. Alexandre por uma magnífica exposição e pela sua profissão de fé no nosso ofício na justiça. Eu acho que nós hoje realmente é uma mostra do que é levar o processo a sério, que existe mais atual em matéria de ciência processual do que o processo construído dialogicamente. Eu costumo brincar com meus alunos na escola, mas infelizmente a nossa prática é essa mesmo, que primeiro se decide para depois fundamentar. A maioria dos juízes trabalha assim, isso não estou aqui, é uma autocrítica mesmo. Se depois de decidir quem tem a razão, se vai para a fundamentação ou se vai analisar os fundamentos das petições. Então, levar o processo a sério é realmente isso, já que existe hoje uma nova legitimação do nosso trabalho. Eu costumo dizer também na escola, que não é porque eu fiz um concurso 18 anos atrás, que qualquer desafio que eu venha praticar na profissão aí vai ser legitimado.
Então, o que legitima as minhas decisões são justamente o respeito ao contraditório e à ordem constitucional, enfim, a própria Constituição. Essa a fonte da legitimação do nosso trabalho. Mas o questionamento que eu queria colocar ao senhor é justamente quanto a essa necessidade de intimação das partes. Eu estive discutindo na sexta-feira com a minha equipe, no caso dos embargos declaratórios. Então, os embargos estão na ordem do dia aí da nação, né? E da possibilidade que esses embargos sejam recebidos com efeitos infringentes. É necessária essa nova intimação e por que não estaria adiantando a decisão? Essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já examinaram. E ambos consolidaram seus entendimentos no sentido de que, nesse caso, é preciso ouvir a parte contrária. Mas é curioso como essa questão se manifesta de modo muito forte na cultura que a gente construiu ao longo do tempo, né? Há não muito tempo, há alguns meses, eu recebi embargos de declaração contra um acórdão do qual eu fui relator, um caso muito complicado. Era um agravo de instrumento contra uma decisão que foi proferida num processo de inventário e partilha, que é um processo muito antigo e que nunca teve fim, penso eu que jamais terá. Os senhores terem uma ideia, quando esse processo de inventário começou logo assim que se abriu a sucessão, quando ele começou, a minha mãe tinha 2 anos de idade. E até hoje não houve sentença. Eu sou o relator vinculado atualmente, muitos outros já passaram por lá de mim, eu sou atualmente o relator vinculado para os recursos que nesse processo são interpostos, que são muitos. É um caso complicadíssimo, eram muitos herdeiros originariamente, era um milionário que não tinha descendentes nem ascendentes. Naquela época, o cônjuge não era herdeiro necessário, então ele fez um testamento com legados para centenas de pessoas. E legados assim, 0,1% para um, 0,005% do outro. São legados que percentualmente são às vezes muito pequenos, só que 0,1% de uma imensa fortuna é um negócio que vale a pena, pelo qual vale a pena brigar. Se alguém aqui conhece o Rio de Janeiro, deve saber que ali do lado do Jardim Botânico tem um outro parque muito famoso, chamado Parque Lage. Né? Conhece o Parque Lage? Então, ali era a casa do falecido. Virou um parque monumental. Tem uma casa lá no fundo, era a casinha dele. Ele fez com a mulher dele para ela ter um lugar bonitinho para morar. Era um miliardário chamado Henrique Lage. E aí vieram embargos de declaração opostos lá. Tem casos em que a gente já está na 4ª geração de herdeiro. Se você perguntar para os herdeiros porque eles estão brigando, eles não sabem. Eles brigam porque os pais deles brigavam, os avós brigavam. Mas enfim. E aí vieram embargos de declaração e havia ali um pedido que, se eventualmente fosse acolhido, modificaria o que tinha sido decidido. E eu, então, diante disso, teria espaço de a parte embargada. E o advogado da parte embargada era um professor de Direito Processual Civil da PUC do Rio de Janeiro. E ele foi desabalar da carreira do meu gabinete, desesperado. E ele chegou, eu via nos olhos dele que ele estava muito preocupado. E eu falava assim, calma, doutor, está preocupado assim, porque o que deixa o senhor tão ansioso? Eu quase dizia agoniado. Ele disse assim, porque o senhor abriu vista para mim, se abriu vista para mim, é porque vai dar efeito inteligente. Eu falei, não, eu abri vista porque se eventualmente o pedido da outra parte for acolhido, terá efeito inteligente. Mas eu ainda não decidi nada, eu só vou decidir depois de os dois lados. Então, o senhor se manifeste, e aí eu vou decidir. E ele se manifestou, e o colegiado, por unanimidade, negou o provimento do embargo de declaração, manteve a decisão exatamente como está. Então, como é que me parece que a gente tem que trabalhar isso? Se a parte apresenta embargo de declaração, que se eventualmente acolhido, se em tese acolhido, podem levar à modificação do julgado, e se vê nitidamente que não são embargos manifestamente protelatórios, é preciso abrir vista para a parte contrária para que ela se manifeste. Isso não é um pré-julgamento, é uma garantia
de que aquela decisão será fruto dela. Agora, se os embargos são manifestamente protelatórios, ou naqueles casos em que, mesmo acolhidos, eles não vão trazer nenhuma possibilidade de modificação do julgado, e versam sobre uma matéria em relação à qual já houve debate, mas não houve um pronunciamento expresso. Às vezes acontece, né? As partes debateram muito sobre um determinado tema e o juiz, na decisão, esqueceu de se manifestar sobre aquele tema, mas isso não modifica o que já está dito, e já houve intentos contraditórios sobre aquele ponto. Aí não tem que ouvir a parte contrária. Me lembro aqui de um caso em que eu tinha que julgar um recurso em que a parte formulava 3 pedidos. No relatório eu disse, a parte formulou 3 pedidos, 2 pontos. Eu botei letra A, letra B, letra C. Na hora lá de julgar, eu julguei o A e o C e esqueci do B. E a parte que ganhou A e C entrou por baixo da declaração, dizendo, olha, eu adorei a decisão, mas faltou julgar o pedido B. Julgar o pedido B não podia, de maneira nenhuma, modificar o julgamento dos outros 2 pedidos, A e C. Aquilo se manteria. E o pedido B tinha sido objeto de intento contraditório. Aí não é preciso ouvir a parte contrária, que aí não há nem possibilidade de infringência do julgado, nem de se proferir uma decisão sem contraditório. Então, me parece que basicamente é isso. Eu só não podia deixar de registrar que você usou uma expressão que me pareceu muito feliz, quando falou em levar o processo a sério. Isso me remeteu a Dworkin e à necessidade de nós levarmos os direitos a sério. Isso tem que ser usado também para o direito processual, que tem que ser levado a sério. Boa noite. Professora Karine, professora de processo civil, também estudante do processo, e por isso é um privilégio estar aqui como ouvinte da sua conferência, por meio de semana magistrado da mesa também. No seu último livro, Lições de Processo, o senhor anuncia que houve uma mudança de posicionamento com relação ao 285A do CPC. E dentro dessa discussão sobre contraditório, dentro do 285A, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais essa mudança de posicionamento. E se dentro dessa ordem do dia de analisar e estudar o processo sob a ótica da Constituição, esse modelo de demandas repetitivas, de recursos repetitivos, não viriam em ofensa ao que se espera de acesso à justiça e ao próprio contraditório. Obrigada. Eu é que agradeço pela pergunta. Realmente, nas últimas edições, isso deve ter já uns 3 anos ou 4 anos, eu tenho sustentado esta nova posição com relação ao que se tem feito em relação ao que no Código do Processo Civil atual é o artigo 285A, que é um dispositivo que, como todos certamente devem saber, prevê a possibilidade de um julgamento de improcedência liminar. Eu tenho sustentado que isso só pode ser usado em demandas repetitivas. Me parece adequada a ideia que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado, no sentido de que ele só pode ser aplicado, esse artigo só pode ser aplicado quando a matéria já se consolidou na jurisprudência do Tribunal de Segundo Grau e do Subtribunal Superior. O único ponto que me leva além do que o STJ tem dito é que não me parece possível que o juiz rejeite liminarmente a demanda sem antes ouvir o autor, e aí o autor, ele é por enquanto, pelo menos o único interessado, ouvir o autor sobre a aplicabilidade deste instituto da improcedência liminar. Porque, por mais que nós possamos ter, num primeiro momento, a impressão de que estamos diante de uma demanda repetitiva, portanto, que é mera cópia de muitas outras iguais àquela, talvez não seja. Pode haver algum elemento de distinção. Então, me parece fundamental, em respeito ao princípio do contraditório, que se dê ao autor a oportunidade de mostrar qual é a diferença entre aquele caso que está ali posto sob a apreciação judicial e os outros casos que levaram a
consolidação do entendimento que o juiz, num primeiro momento, considerou adequado aplicar. Porque todo esse sistema de improcedência liminar do artigo 285-A, ele veio construído num momento em que o direito brasileiro passava a se preocupar muito com essas causas repetitivas. E aí vieram institutos como o julgamento dos recursos repetitivos pelo STJ, pelo STF. Isso veio ali num mesmo movimento, ainda que não no mesmo momento, mas em razão de um mesmo movimento. E se a gente está falando então da existência de um determinado julgamento, digamos um julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, que vai ser replicado em casos iguais, é preciso que ele seja replicado apenas nos casos iguais. É aquilo que, quando a gente estuda a teoria dos precedentes, vê os juristas ingleses e norte-americanos descreverem como to treat like cases alike. Quer dizer, é preciso tratar casos iguais igualmente. Mas a gente só trata casos iguais igualmente. Se eles não forem iguais, nós não podemos tratá-los igualmente. Então é preciso haver a possibilidade, quando a gente vai trabalhar com esses precedentes, de se fazer a distinção entre o caso que gerou o precedente, de onde se extrai o fundamento que agora vai ser aplicado novamente, e o caso que está sob julgamento. E aí, mais uma vez usando uma terminologia que é típica da teoria dos precedentes, é preciso que haja espaço para se fazer o chamado distinguishing, a distinção entre o precedente e o caso subsequente. Então, a minha defesa, a minha posição atual, que venho defendendo já nos últimos anos, é no sentido de compatibilizar este sistema com o princípio do contraditório, de modo a exigir do juiz que, antes de rejeitar liminarmente a demanda, abra ao autor a oportunidade de mostrar por que o caso dele é um caso diferente e merece, então, um tratamento diferente. Oi. Boa noite, senhores. Doutor, hoje um dos grandes problemas que acredito eu que sejam mais criticados pelos até mesmo leigos das leis, clientes dos escritórios, é a morosidade processual, né? Com essa, digamos, ampliação contraditória, que eu concordo plenamente, mas olhando por outro ponto sobre a morosidade processual, não havendo mudança nenhuma em questão do Estado em relação ao judiciário, não vai ainda aplicar ainda mais o problema da morosidade processual? Olha, essa é uma questão importante, porque ela me permite fazer duas ordens de observação que vão se juntar de alguma maneira. A primeira é que tem havido no Brasil, de alguns anos para cá, e este não é um fenômeno universal, é um fenômeno localizado em alguns lugares, um deles no Brasil, uma preocupação muito grande com uma serenidade exagerada da prestação de justiça. Então, tudo é motivo para se dizer que a nossa justiça é ruim por ser lenta. Veja, ela pode ser lenta, ela pode ser ruim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem havido em alguns lugares, inclusive no Brasil, então, uma preocupação com o que a gente poderia chamar de eficiência quantitativa do processo. De modo que se passa a acreditar, e o imaginário popular conta muito nisso, que justiça boa é justiça rápida. Eu diria que isso é uma leitura ou uma interpretação a contrário senso, inadequada de algo que é verdade. É verdade que justiça que tarda é uma justiça falha. Quer dizer, a justiça que chega tarde demais é falha.
Mas é inadequada a interpretação ao contrário senso, que acredita que então justiça boa é a que vem muito rápido. Não é bem isso. Interpretações ao contrário senso podem ser muito perigosas, né? Tem um texto, um dispositivo da Constituição, cujo texto diz que ao preso é assegurada a integridade física. Interpretado ao contrário senso, quem não está preso pode apanhar. A Constituição só assegura a integridade física do preso. Então, o policial poderia discricionariamente escolher entre prender e bater. Ele só não pode prender e bater, porque aí é incondicional. É claro que não é isso, né? O que há ali é uma norma de reforço. É assegurada a integridade física do preso também, né? Então, interpretação ao contrário senso é algo que pode levar a resultados desastrosos. Então, se é verdade que a justiça que tarda falha, não é verdade que a justiça muito rápida é boa. Porque o que a gente precisa é ter uma eficiência qualitativa do serviço de prestação de justiça. Então, a gente precisa ter um serviço de prestação de justiça que produza resultados constitucionalmente legítimos. Aquilo que a sociedade chamaria de resultados justos, mas que a gente deve entender como resultados constitucionalmente legítimos. E isso leva algum tempo. Isso exige algum tempo. Já se disse, a meu ver com razão, que duração razoável do processo não é a garantia de um processo rápido, mas a garantia de que o processo não levará nem um dia a mais do que o necessário para produzir o resultado legítimo, o resultado justo. Eu arriscaria complementar dizendo que duração razoável do processo é a garantia de que o processo não vai levar nem um dia a mais e nem um dia a menos do que o necessário para produzir esse resultado. Porque se você suprime algum dia deste tempo, é porque alguma garantia foi suprimida. Então, quem quer um processo com garantias, quer um processo que demore algum. E aí vem o outro lado dessa história. É que por desconhecimento ou por má fé, a gente tem visto as pessoas colocarem a culpa pela duração exagerada do processo em quem não é o verdadeiro, ou pelo menos não é o maior culpado, que é o nosso sistema processual. O nosso sistema processual certamente não é o maior culpado por essa demora. É claro que ele tem defeitos que a gente pode corrigir. É claro que há pontos que podem ser aprimorados para contribuir para uma duração razoável do processo. Mas a maior responsabilidade não é da lei processual, nem é dos processualistas, nem é dos aplicadores da norma processual. A maior responsabilidade é de uma ineficiência estrutural crônica do Estado brasileiro. Vamos pensar aqui. O executivo brasileiro funciona bem? Não. O legislativo brasileiro funciona bem? Não. Por que o judiciário funciona bem? O Estado é o mesmo. O Estado brasileiro é atavicamente ineficiente. Agora, são motivos diferentes que levam o executivo a funcionar mal, o legislativo a funcionar mal e o judiciário a funcionar mal. Um dos motivos que leva o judiciário a funcionar mal é que o mau funcionamento do judiciário é bom para o executivo. E num país em que o judiciário está ainda, em grande medida, atrelado ao executivo, porque depende do executivo, por exemplo, para a folha de pagamento, então é compreensível que funcione mal. O juiz de fazenda pública no Brasil, por exemplo, e os processos que envolvem a fazenda pública são os que mais demoram, né? O juiz de fazenda pública é, na verdade, uma espécie de gestor da dívida pública brasileira. Então, quando o Estado é credor, o processo tem que andar muito rápido. E quando o Estado é devedor, ele tem que, de preferência, não andar. E se andar, que seja com a velocidade de um cágado que está na brecha. Então, é feito para não dar certo. É feito para não dar certo. E não é culpa do juiz, não é culpa da lei processual, não é culpa do sistema processual. A gente não pode confundir direito processual com estrutura de poder judiciário. Coisas bem diferentes. Então, é essa distinção que me parece fundamental de ser feita. E aí não adianta a gente construir uma nova cultura processual e fazer um novo Código de Processo Civil achando que isso vai resolver o problema da duração do processo ou da qualidade da prestação jurisdicional, enquanto tiver cartório que leva meses para juntar uma petição.
Eu moro na segunda maior comarca do Brasil. Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil. Um pouco maior que Chapecó. Não muito, um pouco maior. Nós somos lá no município do Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes. Um pouco mais que aqui. Tem vara cuja serventia, cuja secretaria, está levando 9 meses para montar a petição. Vara que ainda não está totalmente informatizada. Né? E aí não adianta você fazer um código novo, você vai levar 9 meses para você pegar uma petição e botar dentro dos autos. Né? Vai continuar moroso. E não tem lei processual que mude isso. Então, é preciso que haja vontade política de mudar. Mas é difícil haver vontade política de mudar enquanto a vontade política foi essa que está aí. Cabe a nós, sociedade, que quer ver isso mudar, lutar para isso mudar. Né? Já disse alguém, um tal de Platão, que era preciso que as pessoas boas fizessem política, porque se não fizessem, as más fariam. Está na hora de mudar. Boa noite a todos. Me dirijo primeiramente ao professor Gilberto, agradecendo imensamente a parceria com a UNOESC. Professor Gilberto, uma aula com a qualidade que nós tivemos hoje, é uma aula rara de se ver num país como o nosso. E é uma satisfação imensa para mim, pessoalmente, poder acompanhar, porque eu fui aluno do professor e o tempo eu faço com o professor sempre cada vez melhor e mais claro e objetivo nos seus debates. Então eu agradeço essa parceria. O que eu espero é que cada vez mais se aprofunde isso e que haja uma conversa realmente franca entre a graduação e a pós-graduação, que é fundamental ligar uma coisa a outra. Nós tivemos a felicidade da professora Karen estar presente com os seus alunos do direito constitucional e nós vemos como uma coisa está realmente ligada a outra. Não se pode imaginar nem a graduação longe da pós-graduação. Aos alunos da Escola Superior da Magistratura, o nosso compromisso reafirmado sempre de oferecer o que há de melhor no país em teoria e prática. O professor e o Dr. Alexandre Freitas Câmara não só é um teórico de ponta, alguém que ajuda o país a criar um novo, a aperfeiçoar o seu novo sistema de processo civil, como também sabe como é o nosso dia a dia de foro. Ou seja, ali a teoria, a prática tentando realmente aplicar. Aos alunos da graduação, espero que tenha sido um momento de inspiração, e que sirva para que quando encerrar a graduação continue os estudos, porque mesmo depois de passar tantos e tantos anos, ou quem está há 20 e poucos anos na estrada, a primeira coisa que faz quando chega é realmente abrir um livro, estudar, assim como todos vão ter que estudar um novo Código de Processo Civil. A Escola Superior da Magistratura agradece imensamente a sua presença. É uma honra, eu espero que em outras oportunidades o senhor participe conosco. Nós temos uma ideia no segundo semestre fazer algo maior na capital do estado, envolvendo todos os magistrados, e seguramente o nome do senhor é um dos primeiros. E o professor Alexandre tem uma das obras que seguramente é impossível se pensar hoje fazer graduação ou estudar para concurso sem que se tenha ali. As lições de processo civil são claras, objetivas e extremamente atuais. A obra do professor está disponível para quem quiser consultá-la ou adquiri-la com os colaboradores. E o professor também se dispõe a ficar e assinar as obras de quem já adquiriu ou tem o material. Nós temos, professor, uma pequena lembrança aqui na nossa cidade, da Inesc.
E realmente nós agradecemos imensamente a presença do senhor e dizemos votos de saúde e sucesso sempre. Um abraço a todos e boa noite.